Agora vamos estudar a ação popular, um valioso instrumento em uma democracia. Afinal, se todo poder emana do povo, nada mais justo e correto que ele mesmo possa vir a controlar também a administração pública. Claro, a administração pública pode vir a ser controlada por meio do poder legislativo, que com o auxílio do Tribunal de Contas da União vai poder auxiliar neste controle. Contudo, o cidadão não precisa apenas exercer os seus direitos democráticos na hora de votar. Ele também pode se utilizar da ação popular para anular atos ilegais, atos lesivos ao patrimônio público, histórico e cultural, moralidade pública, meio ambiente, como a gente vai ver nesta aula. Aqui eu trouxe também daqui nos próximos slides uma tabela em que eu vou comparar ação popular e ação civil pública para que desde já você fique sabendo a diferença entre essas duas ações que têm objetos semelhantes. Então, vamos iniciar o nosso estudo de ação popular, a qual está prevista aqui no artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal e é regulamentada pela Lei número 4.717 de 1965. Isso significa que a ação popular não surgiu na Constituição de 88, surgiu de 1934 e foi retirada durante a Constituição de 37 e voltou a ser consagrada nas constituições posteriormente. E essa lei 4.717 permanece em vigor até hoje. O que diz o artigo 5º, inciso 73 da Constituição? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa e ao meio ambiente, ao patrimônio histórico cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Então, essa ação é contenciosa, é uma ação constitucional contenciosa, porque tem autor e tem réu. E nessa relação contenciosa, o réu a princípio vai resistir à pretensão, vai apresentar contestação e o interessante é que caso a ação popular seja julgada procedente, no caso, os réus vão sim pagar as custas judiciais, honorários advocatícios. Entretanto, se a ação popular for julgada improcedente, não haverá, como dispõe aqui o artigo 5º, inciso 73, não haverá condenação para o autor em relação às custas e honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé. No caso de comprovada má-fé, aí sim o autor popular será condenado a pagar o décuplo das custas judiciais. E então, essa ação vai tutelar direitos difusos. Como assim? São direitos que pertencem a todas as pessoas, que não exatamente a uma pessoa exatamente, como eu poderia dizer melhor, é um bem usufruível por diversas pessoas. Exemplo, o meio ambiente equilibrado não apenas me favorece, mas favorece a ti. Também, se no caso o patrimônio histórico-cultural vier a sofrer um dano, não apenas eu como cidadã vou ser prejudicada, você também vai ser, sua família, enfim, todas as pessoas de certa forma serão prejudicadas por causa de um prejuízo ao meio ambiente, um prejuízo ao patrimônio histórico-cultural, por exemplo. Então veja que o foco da ação popular é a anulação, ou a declaração de nulidade ou a anulação de um ato lesivo ou ilegal.
Essa ação permite a acumulação de pedidos, ou seja, não apenas ou a declaração de nulidade ou a anulação, mas também a condenação dos réus ao ressarcimento ao erário, ao pagamento de indenização para restaurar toda aquela lesividade que aquele ato impugnado trouxe, seja ao patrimônio público, ao patrimônio histórico-cultural, ao meio ambiente ou à moralidade administrativa. Aqui, quanto aos bens tutelados, eu trouxe no próximo slide algo bem mais didático que vai te ajudar muito mais a decorar os bens tutelados pela ação popular. Então, vejamos aqui quais são o que ela anula. Ato ou contrato lesivo ao patrimônio público, que engloba bens de valor econômico, artístico, estético, histórico, turístico, bens no contrato lesivo ao meio ambiente, moralidade administrativa ou ato lesivo ao patrimônio histórico-cultural. Nesse ponto, é essencial que o autor comprove a ilegalidade daquele ato ou a lesividade, ainda que a lesão seja presumida. Vale destacar que os atos nulos, tá? Os contratos já eivados de nulidade, nem é necessário comprovar que há lesividade, nem sequer. Isso já é lesivo de forma já é lesivo presumidamente, nem sequer precisa comprovar a lesão quando for o caso de nulo, de ato nulo. Veja só, assim dessa forma vai ficar muito mais didático para você não esquecer os bens tutelados pela ação popular. Pense em PMM, tá? Patrimônio, moralidade, meio ambiente. Então, patrimônio público, histórico e cultural, moralidade administrativa e meio ambiente. São os bens de forma mais didática de apresentar que a ação popular tutela, ou seja, se houver ato ou contrato lesivo a um desses três elementos, a um desses três bens, o cidadão poderá propor ação popular para declarar a nulidade ou então mandar anular o ato lesivo ilegal ao patrimônio público, moralidade administrativa, meio ambiente. Agora você vai entender a diferença entre ação popular e ação civil pública. São extremamente semelhantes. Bem, meu gole d'água. São extremamente semelhantes. E aí você vai perguntar, poxa Simone, vocês são tão parecidos assim, por que existem essas duas ações? Pessoal, não é qualquer um que pode entrar com a ação popular. Apenas o cidadão pode entrar com a ação popular. E eu vou dizer daqui a pouco para vocês quem é esse cidadão. Eu posso entrar com a ação popular, mas eu jamais poderia entrar com a ação civil pública. Elas se assemelham extremamente em matéria de objeto. Tanto que, normalmente, quem entra com ação civil pública é muito mais corriqueiro quem? O Ministério Público, mas ele não é o único legitimado. O Ministério Público não pode entrar com ação popular. Inclusive, por isso que aqueles que defendem que o mandado de segurança coletivo não pode ser impetrado pelo Ministério Público, justificam, inclusive, que além da Constituição não mencionar o Ministério Público como legitimado ao mandado de segurança coletivo, não é necessário, ele já é autor da ação popular, da ação civil pública, e com isso ele vai poder tutelar bens que a princípio ele pena que eu não consigo cortar. Ele tutelaria, ele cuidaria por meio do mandado de segurança coletivo. E aí, vejamos o seguinte, onde está a previsão legal das duas? A previsão legal da ação civil pública está aqui, artigo 129,
da Constituição Federal e é regulamentada pela Lei número 7.347, enquanto que a ação popular está dentro do rol dos direitos e garantias individuais. Artigo 5º, inciso 73, regulamentado pela Lei número 4717 de 65. Logo, a ação civil pública não é uma garantia fundamental, não é um dos direitos individuais, enquanto a ação popular, sim, é um direito fundamental individual. Quanto ao objeto, são extremamente semelhantes. Vejam os objetos como é que são semelhantes. Proteção ao patrimônio. Eu fiz questão de sublinhar, colocar em amarelinho para você ver como praticamente quase tudo da ação popular é tutelável por meio de ação civil pública. Então, a ação popular, ela protege, patrimônio público, histórico-cultural, moralidade, meio ambiente, e isso aqui está basicamente na ação civil pública, que nesse caso ela não tutela a moralidade administrativa, mas ela, dos demais, ela tutela a proteção ao patrimônio público, histórico, cultural, meio ambiente e outras questões, como consumidor, honra e dignidade de grupos étnicos, raciais ou religiosos. Logo, a gente vê que a ação civil pública quanto ao objeto, é um pouco mais ampla do que a ação popular. Perceba o seguinte: no caso, a ação popular é para o indivíduo, para o cidadão, poder anular atos ou contratos que violem meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, etc. Nesse ponto, e do tocante à moralidade administrativa. E nesse ponto, o cidadão, ele não teria como entrar com uma ação popular para tutelar, para buscar reparação à honra e dignidade de grupos étnicos, porque o cidadão não tem legitimidade extraordinária para isso. Diga-se de passagem, há quem discorde que o autor popular estaria atuando como substituto processual, porque uns entendem, ele é substituto processual porque ele está atuando em nome próprio, em nome de uma coletividade. E há quem defenda que o autor popular está exercendo a sua legitimidade ordinária. Afinal de contas, o direito dele está com base na soberania popular de que todo poder emana do povo. Então, na ação popular, a gente tem apenas um sujeito ativo, o cidadão, que é aquela pessoa com título de eleitor. É aquela pessoa que aqui no Brasil, ela tem o seu título de eleitor, ela tem a capacidade de votar, logo ela pode entrar com ação popular. Quanto ao sujeito ativo, na ação civil pública, o rol é muito maior. Então, nós temos Ministério Público, Defensoria Pública, entes federativos, autarquias, empresa pública, sociedade economia mista e associações, Nesse caso, elas precisam de advogado. Um detalhe, na ação popular é essencial a figura do advogado. Não é como o habeas corpus, por exemplo, em que a pessoa pode entrar em nome próprio, sem necessidade de pedir um advogado para fazer o habeas corpus. A ação popular demanda, sim, um advogado. Não confunda o cidadão como um ente com capacidade postulatória. Ele não tem capacidade postulatória para entrar com ação popular sem um advogado. Isso eu já vi cair em prova de concurso. Quanto à legitimidade passiva na ação civil pública, é qualquer pessoa. Aqui no tocante à ação popular, a legitimidade passiva está prevista na Lei 4.717 e é o pessoal do rol entre artigo 1º e artigo 6º. Adiantando um tanto para vocês, são entes federativos, que é algum órgão ou algum ente no caso, órgão da administração pública direta, entidade da administração pública indireta, ou então, também, não é nem ou, que é um litisconsórcio necessário, a empresa privada, beneficiários,
daquele ato lesivo ao patrimônio público, histórico e cultural, moralidade administrativa, enfim. O rol aqui, no caso da ação popular, quanto à legitimidade ativa, é mais estreito, enquanto na passiva é mais amplo. Agora eu acredito que ficou mais clara a diferença entre ação civil pública e ação popular. Ação popular é a gente que pode entrar, no caso o cidadão, ação civil pública, tá? Vai depender de Ministério Público, Defensoria Pública, os outros entes que são específicos para entrar com essa ação. Não podemos fazer isso. O que podemos fazer é entrar com a ação popular. Então, o âmbito de proteção vai ser o patrimônio público, como nós vimos, a moralidade administrativa, o meio ambiente. Isso de uma forma simplificada. E essa ação, ela vai desconstituir. Por isso podemos chamá-la de constitutiva negativa. Ela desconstitui o contrato, ela vai anular aquele ato administrativo, vai desconstituir, vai anular aquele contrato lesivo, vai também poder ser condenatória, porque ela vai condenar ao pagamento de danos, ao ressarcimento ao erário. Afinal, quando há uma lesão a todos esses bens difusos, o erário é prejudicado. Quando a tutela for meramente inibitória, ou seja, porque a ação popular pode ser preventiva, não precisa só uma ação popular depois que o dano aconteceu. Pode acontecer da ação ser preventiva, ou seja, eu fiquei sabendo que, exemplo, tá um exemplo fictício, fiquei sabendo que vão vender o Palácio do Catete. Estou decepcionada, vou entrar com uma ação popular. Posso? Posso entrar com ação popular. Ele foi vendido? Não. Então, posso entrar com uma ação popular pedindo com tutela inibitória, ou seja, com caráter preventivo, para impedir que essa venda seja concretizada, que o contrato de venda do Palácio do Catete seja concretizado, e isso traria um malefício, ia violar o patrimônio histórico-cultural. E com isso a gente verifica que a ação popular pode ser tanto repressiva, ou seja, posterior ao ato ou contrato lesivo ou nulo ou anulável, como uma tutela inibitória, ou seja, uma ação popular preventiva, antes do problema acontecer. E nesse caso é essencial que se demonstre a lesividade, a possibilidade, ou no mínimo a lesão presumida. É muito importante porque o autor ele não fica desincumbido do ônus da prova. O problema é, às vezes, o autor ele não tem os documentos necessários para a prova, e acontece que a autoridade pública em questão que tem o documento diz que não vai fornecer em virtude de não vou fornecer porque questão de segredo, é segredo, não posso mostrar. Tudo bem, precisa entrar com habeas data, mandado de segurança para isso? Não, na própria ação popular tem a possibilidade de fazer o pedido requerendo que a entidade ou a autoridade que tem aquele documento mostre esse documento na ação popular. Ou seja, faz o pedido, a entidade X está se negando a mostrar o documento. Pelo exposto, requer que a autoridade X seja oficiada para mostrar o documento tal que alega ser segredo. E ela deverá cumprir essa questão, ela deverá apresentar esse documento na ação popular. Então, como eu comentei com vocês, o ato, tá? A ação popular ela pode ter esse caráter preventivo ou repressivo. No caso, se o caráter for preventivo, haverá uma condenação, de reparação de dano. Afinal, o dano não aconteceu, mas pelo menos será impedida aquela autoridade de vender o Palácio do Catete em questão.
Agora vamos falar a respeito dos aspectos processuais da ação popular. Quanto à titularidade, quem pode entrar? O cidadão. E para comprovar a condição de cidadão, é essencial juntar no processo o seu título de eleitor ou documento equivalente. O ideal é sempre juntar o título de eleitor. Uma possibilidade, um documento que vai ajudar a mostrar sua condição de cidadão é a certidão de regularidade perante a Justiça Eleitoral. E nesse caso tem o site que eu coloquei o link aqui do TSE, que você pode emitir na hora a sua certidão de regularidade com a Justiça Eleitoral. Logo você consegue demonstrar a sua condição de cidadão. O Ministério Público não tem legitimidade ativa para entrar com a ação popular. Contudo, ele pode vir a prosseguir na ação caso o autor popular desista e ninguém entre no lugar dele. Eu trouxe mais para frente sobre a participação do Ministério Público, como funciona essa entrada do Ministério Público como autor na ação popular. A princípio ele não é, ele nunca será. Ou seja, ele nunca vai propor ação popular. Contudo, se o autor popular desistir da ação, depois desse fato serão publicados editais chamando qualquer outro cidadão que queira entrar como autor na ação popular. Se ninguém aparecer, o Ministério Público poderá seguir com a ação popular, mas ele não é obrigado a fazer isso em virtude do princípio da independência funcional que rege o Ministério Público. Pessoa jurídica nunca poderá entrar com ação popular. A pessoa jurídica não é cidadã. E isso está sumulado. Súmula 365 do STF impede que a pessoa jurídica seja autora de ação popular. E quanto ao prazo, é essencial que ele seja respeitado. O prazo para entrar com ação popular é de 5 anos do ato ou contrato lesivo. Não é a partir da ciência do ato ou contrato. Exemplo. Agora, no caso, o exemplo não é de uma tutela preventiva. Vamos imaginar que o Palácio do Catete foi vendido e eu não sabia. Quando eu vi, já estavam construindo um shopping. Pois bem, nesse caso, eu posso entrar com ação popular? Posso, desde que seja um prazo de 5 anos a partir do contrato da venda do Palácio do Catete, não a partir do momento em que eu, 3 anos depois, descobri que venderam o Palácio do Catete. Não, eu tenho 5 anos para isso. Esse prazo é prescricional, se submete às hipóteses de suspensão e interrupção da prescrição. Logo, não é um prazo decadencial que vai correr normalmente. O prescricional, ele vai poder ser interrompido, ser suspenso nas hipóteses previstas no Código Civil. Então, não se esqueça, é 5 anos do ato ou contrato lesivo, não a partir da ciência do ato ou contrato. Como pressupostos para a ação popular, é essencial ser cidadão brasileiro, tá? Nato ou naturalizado, não importa, e que esteja no gozo dos exercícios, no gozo dos direitos civis e políticos. Um detalhe que eu trouxe nos próximos slides: também é possível que o português equiparado ao brasileiro seja legitimado ativo para a ação popular. Em outras palavras, quem entra com a ação popular é o brasileiro, nato ou naturalizado, e também o português equiparado ao brasileiro. Ele tem legitimidade ativa para propor ação popular. E aqui, os outros pressupostos: ilegalidade do ato, ou então, agora nessa questão, lesividade do ato. Simone, o ato precisa ser ilegal e lesivo? Não. Se for ilegal, já é presumidamente lesivo. Ilegalidade em sentido amplo, ou seja, o ato ilegal deve ferir qualquer artigo, qualquer
Código do Ordenamento Jurídico Brasileiro. Isso é o ato ilegal, contrário à lei. Ele já é lesivo por si só, presumidamente. E o outro pressuposto, agora não acumulativo, é a lesividade do ato, porque às vezes o ato não é ilegal, entretanto, ele acarreta lesão. Como a gente viu, a moralidade administrativa é um dos exemplos, né? Um dos bens tutelados por meio de ação popular. Teve um ato interessante que foi considerado não ilegal, mas contrário à moral. No caso, quando a presidente Dilma Rousseff nomeou o antigo presidente, né, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o que aconteceu ali não foi um ato ilegal, porque ela nomear um ministro não era o problema era a moralidade do ato, o que estaria por trás daquela nomeação. Enfim, de tudo isso que eu quero mostrar é só para você ter ideia de que alguns atos podem não ser ilegais, mas podem vir a ser lesivos. A venda do Palácio do Catete. Comprar e vender, dependendo do regime administrativo, há essa possibilidade. Claro, eu não vou entrar agora sobre a questão de como vai vender um bem público para não desvirtuar, ou seja, primeiro tem que desafetar, mas isso não vem ao caso para não te confundir. Mas se no caso houve algum erro naquela compra e venda, se o ato foi legal, ilegalidade do ato. Se não teve ilegalidade nenhuma, não teve ilegalidade, tá? O bem público foi desafetado e venderam o Palácio do Catete para construírem um shopping. Nesse caso, deixa eu arrumar aqui a luzinha. Pronto, a luz havia apagado, fui dar a luz. Nesse caso, o autor em que houve a desafetação do palácio, tudo foi legalmente correto, a compra e a venda, ok, mas o ato não deixa de ser lesivo ao patrimônio público, ao patrimônio histórico e cultural, melhor dizendo, e com isso eu posso comprovar a lesividade do ato e entrar com a ação popular. Pessoal, qualquer dúvida que você tenha, não deixe de escrever aqui nessa parte de baixo da aula ou então me mandar uma mensagem no Instagram. Fique sempre muito confortável para me escrever. Em síntese, ser cidadão é essencial, o ato ou precisa ser ilegal ou lesivo, tá? Esses dois últimos requisitos pressupostos não são acumulativos. Então, quanto à legitimidade, cidadão com título de eleitor. Tá, Simone, aqui no Brasil, as pessoas podem votar a partir dos 16 anos, verdade. Só que essa pessoa, entre 16 e 18 anos, é considerada pelo Código Civil como relativamente incapaz. Ela pode entrar com ação popular? Pode, mas tem que ser representada pelos pais ou pelo representante legal. Perceba o seguinte, muitas pessoas defendem, com certa razão, e eu até concordo, que o autor popular que já tem título de eleitor entre os 16 e 18 anos, poderia sim entrar com ação popular sem representação, sem a assistência dos pais ou do representante legal. Afinal de contas, isso é um direito oriundo do exercício do direito político. Já que ele exerce o direito político para votar, por que ele não poderia exercer o direito político para entrar com a ação popular? Contudo, a corrente majoritária é de que sim, ele precisa da assistência do representante legal para entrar com a ação popular. É possível litisconsórcio ativo na ação popular. Ou seja, qualquer pessoa, qualquer cidadão com título de eleitor pode ingressar nessa ação popular como legitimado ativo. Exemplo, vamos fazer de conta dessa ação popular do Palácio do Catete. Simone entrou com a ação popular contra esse ato lesivo, contra o poder público, por causa da violação ao patrimônio histórico e cultural. Nisso, nada impede
que ao saber dessa ação popular, a minha vizinha, eu vou chutar o nome aqui, minha vizinha Mariana, decida entrar nessa ação popular também, porque ela achou um absurdo que o fulano também entre como autor popular nesta mesma ação popular junto comigo. Eu não preciso concordar ou discordar, simplesmente qualquer cidadão tem a faculdade de poder ingressar como autor popular de uma ação popular, e isso está previsto no artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 4.717, que permite que qualquer cidadão pode se habilitar como litisconsorte do autor na ação popular. Agora a gente vai falar quem não tem legitimidade ativa, ou seja, quem não pode entrar com a ação popular. Estrangeiros, com exceção do português equiparado ao brasileiro, o apátrida, que é aquela pessoa que é completamente despida de uma nacionalidade, pessoas que estão com os direitos políticos suspensos, como incapaz civilmente, condenado por improbidade administrativa e condenado criminalmente. Um detalhe importante, tá? Gente, improbidade administrativa. Vou fazer uma correção disso aqui antes de disponibilizar o material final para vocês, a parte escrita. No tocante ao condenado criminalmente, é enquanto os efeitos da condenação persistir. Ele precisa estar preso? Não. Se ele foi condenado criminalmente, não foi preso, foi cumprir a pena de outra forma, multa, prestação de serviço comunitário, ele não pode propor ação popular. Inclusive, muitas pessoas entendem que há um exagero nisso. Afinal de contas, para que suspender os direitos políticos de alguém que está simplesmente prestando serviços comunitários? Entretanto, é suspenso o direito político dessa pessoa e ela então não pode propor ação popular. Então, também não pode entrar com ação popular agora os conscritos, enquanto eles estiverem no serviço militar obrigatório. Pessoa jurídica não pode entrar com ação popular, isso está sumulado pelo STF. E também não pode entrar com ação popular o condenado por crime de responsabilidade, em virtude do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal. Quanto à legitimidade passiva, gente, é litisconsórcio necessário. Se você vê uma peça na OAB e já tem um monte de gente ali, exemplo, o prefeito permitiu que a empresa X colocasse um letreiro enorme no Cristo Redentor e várias pessoas foram beneficiadas com isso, ou seja, vai colocando uma porção de gente naquela peça. Das duas, uma, você está diante de uma ação popular ou de uma ação civil pública. Nesse caso, inclusive a ação popular já caiu na OAB e a gente vai resolver uma dessas aqui nesse curso. E apareceu um monte de gente ali. Quem você vai colocar como réu? A galera toda. Vai todo mundo ali. É litisconsórcio necessário. Se eu não souber quem são os beneficiários, aí não precisa colocar os beneficiários daquele ato ou contrato lesivo ou ilegal. O que está aqui no artigo 6º da Lei 4.717 de 65? Quanto à legitimidade passiva, quem pode ser réu? Os que contribuíram por ação ou omissão para o ato lesivo e os que dele se beneficiaram diretamente. O artigo 4º menciona pessoas jurídicas ou privadas em nome das quais foi praticado ato ou contrato, pessoas físicas envolvidas e entidades privadas de que o Estado participe. Coloque todo mundo na sua peça, seja se você vai fazer OAB, seja se você vai fazer uma ação popular realmente. Se você não souber o beneficiário, ok, mas tudo que você souber, tudo que você vier a saber sobre quem é
ou quem se omitiu, quem foi o funcionário que permitiu, qual órgão da administração pública direta está envolvido, coloque na sua inicial. Por quê? Porque é um litisconsórcio necessário, sob pena de nulidade e a sua ação não ser conhecida. E nisso, esse litisconsórcio passivo, ele é necessário, tem que existir, salvo no caso de não saber quem é o beneficiário. Se você sabe quem é o beneficiário, caso você não saiba, não é necessário colocá-los. Então, para fins didáticos, eu coloquei aqui, né? Quem vai estar no polo passivo? Ente da administração pública direta. Quem são os entes? União, estados, municípios, Distrito Federal. Você vai ter que saber qual é o ente da administração pública direta que está envolvido. Ente da administração pública indireta, quem é a administração pública indireta? Autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. Tem algum deles envolvido? Se tem, coloque também. Entidades privadas, sim, entidade privada também entra como réu em ação popular. Autoridades ou funcionários que autorizaram a violação ou simplesmente se omitiram, deixaram o ato lesivo ocorrer, e beneficiários do ato. Quanto à competência, moleza, gente. A competência é moleza para ação popular. Regra geral, justiça de primeiro grau, tá? Primeiro grau. Juiz singular. Aí você vai ter que ver se é juiz federal ou juiz estadual. Tem uma exceção que eu trouxe para vocês, que é quando é o STF, tá? Quando é o STF. Então, a ação popular vai ser julgada no STJ? Não. A ação popular vai ser proposta no tribunal? Não. Tribunal de Justiça, né? Segunda instância? Não. A ação popular é julgada na Justiça de primeiro grau, ou federal ou estadual, salvo a única exceção do STF. Detalhe, o autor popular pode propor a ação popular no foro do seu domicílio, da sua casa. Vamos imaginar que eu estou decepcionadíssima porque venderam um bem cultural lá no Amazonas. Eu sou do Rio de Janeiro, estou bem longe do Amazonas. Posso fazer isso? Posso. Sabe por quê? Porque a condição de cidadã brasileira é nacional. E a minha condição de cidadã brasileira me permite, mesmo eu estando aqui no Rio de Janeiro, que eu proponha uma ação popular no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, caso eu queira questionar um ato que ocorreu lá em Manaus e que eu considerei contrário à moralidade pública, ao meio ambiente, nada me impede. E nisso eu quero que você saiba que quanto à competência territorial, a ação popular pode ser proposta em qualquer localidade. Não tem que ser no local do ato ou contrato, pode ser no domicílio, inclusive, do autor popular. Isso aí é até uma coisa óbvia, né, gente? Imagina como ficaria inviável para o autor popular ter que ir viajar para outro estado caso ele queira, caso quisesse impugnar um ato ou contrato lesivo ao patrimônio, história cultural, meio ambiente, moralidade, né? Então é correto que ele possa propor no seu domicílio, por exemplo. Então, sabendo que pode ser em qualquer lugar, agora a gente tem que verificar o seguinte: se tem autoridade, tá, que vai ensejar a competência da Justiça Federal. Ou eu vou para o juiz de primeiro grau estadual ou juiz de primeiro grau federal. Nesse caso, quando eu vou ver isso aqui? Artigo 109 da Constituição, inciso 1. Causas em que a União, entidade autárquica, empresa pública federal forem interessadas na condição de autora, ré, assistentes, oponentes, vai para onde? Justiça Federal. Então, a União está no meio, Justiça Federal. Entidade autárquica da União está no meio, Justiça Federal. E sociedade de economia mista, mesmo que o controle acionário seja da União, sociedade de economia mista vai ter o foro para fins de ação popular, a Justiça Estadual, tá?
Simone, eu preciso decorar isso, eu vou esquecer? Vai não. O artigo 109 menciona sociedade de economia mista? Não. Então você não vai se esquecer. É simplesmente saber o artigo 109. Então, fica bem claro, né? Justiça de primeiro grau. Se tiver alguma hipótese do artigo 109, inciso 1 da Constituição, justiça de primeiro grau federal. Do contrário, justiça de primeiro grau estadual. Agora, a vara, né, vai depender. No caso da vara federal, não depende de nada, você já sabe que é vara federal. Só que no âmbito estadual pode depender do que? Tem vara de fazenda pública e tem vara civil. Se for, só que o problema é que nem todo estado tem a vara de fazenda pública. Nesse caso, envolvido um ente federativo, não a União, obviamente, mas Estado, município, manda para a vara de fazenda pública. Do contrário, a vara civil. Não tem vara de fazenda pública, então vai para a vara civil e está tudo bem. Ah, perfeito. Entrou com a ação popular, aí eu vou até reforçar isso mais para frente, mas já trazendo um spoiler, né, que é um adiantamento. Ok, entrei com a minha ação popular, o juiz citou os réus para que eles contestassem, só que não contestaram. Que bom, efeitos da revelia. Não. Tá? Então, nesse caso, não se aplicam os efeitos da revelia quanto à verossimilhança dos fatos alegados pelo autor, a presunção de veracidade do que o autor está falando, isso não se aplica na ação popular. Afinal de contas, estamos falando de direitos indisponíveis. Em ação popular também não vai caber reconvenção, tá? Não cabe reconvenção em ação popular. Como eu falei, tem uma exceção em que a ação popular vai ser proposta pelo STF e o STF tem grande resistência em aceitar a sua competência. Para começar, não existe foro de prerrogativa de função quanto à ação popular. Então você entrou com uma ação popular e uma das autoridades que você arrolou como réu, está ali como réu, é o presidente da República. Quem vai julgar? Justiça Federal, não STF. E já proporam ação popular contra o presidente perante o STF, que recusou corretamente a sua competência. Afinal de contas, nesse caso, a regra geral da ação popular é que corra na justiça de primeiro grau, que inicie na justiça de primeiro grau. Logo, ainda que o presidente esteja no meio, quem vai julgar vai ser a Justiça Federal de primeiro grau, não o STF. O STF raramente compra essa briga. Aqui nesse caso ele comprou. O que acontece? Quando o STF vai aceitar julgar uma ação popular? Quando houver um conflito, tá? Em que a causa conflitar entre União, Estado e Distrito Federal. Houve conflito entre União, Estado, Distrito Federal ou entidades autárquicas da administração pública direta, ou seja, envolveu algum desses aqui, União, Estado, Distrito Federal, entidade autárquica dessa administração pública direta, então a competência para julgamento vai ser do STF. Eu trouxe aqui uma jurisprudência do STF em que o STF aceitou isso aqui, em prol da competência do STF. Olha, ação popular, deslocamento de competência para o STF, conflito federativo entre União e Estado-membro, artigo 102, inciso 1, a linha F da Constituição. Considerando a potencialidade do conflito federativo estabelecido entre a União e o Estado-membro, emerge a competência do STF para processar e julgar a ação popular a teor do artigo 102, inciso 1, F da Constituição. Aqui ele aceitou a competência em virtude do conflito federativo. Isso dificilmente cairia na prova da OAB.
É possível liminar em ação popular? Com certeza, claro. No passado, se falava muito que a liminar era apenas para a defesa do patrimônio público, mas o Código de Processo Civil permite a medida liminar em hipóteses em que a fumaça do bom direito e o perigo da demora se encontrem presentes. Inclusive, a ação popular, ela, em regra, segue o rito ordinário do Código de Processo Civil. Nisso, é possível sim eliminar em ação popular para todos os objetos, não apenas para impugnar ato ou contrato lesivo ao patrimônio público. Agora vamos falar do procedimento. Como daqui a pouquinho a gente vai estudar a peça da ação popular, vamos entender o caminho que essa peça que a gente vai estudar daqui a pouco vai passar quando chegar lá no tribunal. Então chegou lá na justiça de primeira instância, né? Vamos pela regra geral, já que no STF raramente acontece, vamos pela regra geral, pelo que mais acontece. Então, você fez, né? Foi o seu advogado fez a sua ação popular, enviou lá para a justiça de primeira instância, justiça estadual ou federal. Então, o juiz vai verificar se há acumulação de pedidos, né? Vai ver o que você está pedindo, anulação, declaração de nulidade, ressarcimento de danos, indenização. E nesse ponto, ele vai verificar se você é cidadão ou não. Se for o caso de não ser cidadão, nesse caso a ação popular ela vai ser extinta sem julgamento do mérito. Não é o caso, tá tudo ok. Quanto aos requisitos de admissibilidade, quanto às condições da ação, melhor dizendo, quanto às condições da ação estão tudo direitinho, então agora vamos passar para a segunda etapa, que é a citação dos réus. Nisso, o juiz vai mandar citar os réus. No caso das pessoas políticas, né, das entidades federativas, dos entes federativos, a citação precisa ser pessoal. Quanto aos beneficiários, pode ser citação por meio de edital, salvo quando realmente é algo mais individualizado. Aí sim cabe também a citação pessoal do beneficiário. Há o prazo para contestar de 20 dias, ou seja, os réus terão um prazo de 20 dias para contestarem a ação popular. Aí, vamos fazer de conta que é muito complicado produzir prova. Eles estão com dificuldade de produzir prova contra aquilo que você está falando. O que eles podem fazer? Podem pedir prorrogação por mais 20 dias para apresentação de provas. Eternamente? Não, mais uma vez, tá? Então, é prorrogável por iguais 20 dias. E assim, o réu vai contestar a sua ação. Esse requerimento precisa ser feito antes de acabar o prazo de 20 dias. Chegou no dia 21, fez o requerimento de prorrogação de prazo, não vai conseguir. Então, se você estiver advogando para o réu, fique muito atento a isso. Está chegando o 19º dia e você está vendo que está extremamente difícil conseguir prova, você tem que requerer, explicando o motivo da dificuldade de obtenção dessa prova, e aí sim você vai conseguir a prorrogação por mais 20 dias. O juiz não faz isso de ofício, então depende de requerimento da parte ré. No caso da revelia, não vai haver os efeitos da revelia em relação à presunção de verdade do que o autor popular está falando. E o juiz necessariamente vai precisar nomear um curador especial para cada réu que for revel. Para quê? Porque como não tem como impor os efeitos da revelia, é essencialíssimo que seja nomeado um curador especial. Afinal, como eu falei, estamos falando sobre direitos indisponíveis. Tem algo interessante na ação popular, é que o réu, tá? Imagine só. A pessoa jurídica de direito público, tá? Como o Estado, o município, a União, enfim, pode perceber que você, como autor popular,
está falando realmente algo que é sério e que está havendo lesão ao patrimônio público. O interessante na ação popular é que o réu pode encampar o pedido do autor, ou seja, ele pode não apenas só concordar com o autor, como se quiser, pode mudar de lado. Ou seja, deixar de ser réu para também ser autor na ação popular. Olha que coisa, né? Ela só pode ser proposta pelo cidadão, mas o réu na ação popular pode se tornar litisconsorte ativo caso queira fazer isso. Ele pode mudar de lado na posição processual. O Ministério Público obrigatoriamente vai ser intimado para intervir na ação popular e ele não pode enfrentar o ato impugnado. Ele não vai defender, o que eu quero dizer, o ato impugnado. Isso é considerado por muitas pessoas como inconstitucional, em virtude do princípio da independência funcional do Ministério Público, que deveria ter a independência de concordar ou não com o ato impugnado. Contudo, em regra, o Ministério Público não pode defender o ato impugnado na ação popular. E aí, nessa etapa, né, da ação popular, em que já enviou o material, os autos, citou o Ministério Público, ele se manifestou ou não, o fato é que após a instrução probatória pode vir a ter audiência em ação popular, sim. Então, passada a fase da produção de provas, o juiz deve sentenciar a ação popular em 15 dias. E aí, ele não pode atrasar. O juiz, caso perceba que em 15 dias não vai conseguir sentenciar, ele precisará expor os motivos do eventual atraso no sentenciamento da ação popular nos próprios autos, porque senão ele vai ser penalizado. E não tem essa de que a ação popular vai demorar eternamente, afinal, se o próprio juiz vai ser penalizado se ele se atrasar, é claro que dificilmente ele vai querer atrasar a sentença na ação popular. E qual seria o problema aqui? Isso vai atrapalhar a promoção do juiz, tanto por merecimento quanto por antiguidade. No tocante ao merecimento, isso pode atrapalhar 2 anos da vida do juiz. Ou seja, ele pode não ser promovido no prazo de 2 anos se ele não sentenciar em 15 dias e não justificar o porquê daquele atraso. E por outro lado, ele também pode ser prejudicado se não for o caso de promoção por merecimento por antiguidade, ou seja, se ele demorar 2 meses para sentenciar, ele vai demorar mais 2 meses para ser promovido por antiguidade, porque a demora aqui em questão, vamos lá, 2 anos por merecimento. Tantos forem os dias ou meses que ocorreram nesse atraso, isso vai impactar na promoção por antiguidade do juiz atrasado. Agora vamos falar sobre a sentença. A sentença tá de procedência, ganhou. Ou seja, o autor popular venceu a ação popular, logo vai haver a declaração de nulidade ou então a anulação daquele ato ou contrato lesivo, eventual indenização, pagamento dos réus condenação dos réus ao pagamento de verbas sucumbenciais, honorários advocatícios e, caso o réu esteja insatisfeito, poderá apelar, ou seja, da sentença de procedência cabe apelação. Da sentença de improcedência na ação popular e não vai caber apelação, não é o caso de apelação, mas exatamente de duplo grau obrigatório de jurisdição. Nesse caso, olha que interessante. Geralmente, quando é uma ação contra a fazenda pública, a sentença de procedência é que tem o duplo grau de obrigatório de jurisdição, ou reexame necessário, quando nem precisa de recurso e a sentença já vai para o Tribunal Superior, ou seja, vai para o tribunal acima, a de quem? Para verificar aquela sentença. Aqui no caso da ação popular, a situação se inverte. Ou seja, no caso do mandado de segurança, por exemplo, a autoridade pública perdeu, foi procedente a ação,
remessa necessária na ação popular é a improcedência da ação que leva à remessa necessária. Motivo. O objetivo aqui é o autor perdeu, ou seja, não tem, supostamente, não tem lesão ao patrimônio público, histórico e cultural, não há lesão, né, não a moralidade administrativa, nem ao meio ambiente. Então, para evitar uma improcedência, que um ato ou contrato lesivo a esses bens permaneçam, é que, já que a improcedência diz que está tudo bem, é que o objetivo é que não haja a chancela do Poder Judiciário a um ato ou contrato lesivo a esses bens, daí que, na sentença de improcedência da ação popular, haverá sim a remessa necessária. No caso de improcedência, não vai haver a condenação a custas e honorários advocatícios. Contudo, se o autor agiu de deliberada má-fé, isso vai ocasionar uma condenação ao pagamento do décuplo das custas daquela ação. E agora vamos falar sobre a improcedência ou extinção sem julgamento do mérito. Nesse caso, tá? Nesses dois casos é possível, tá? Vai acontecer o duplo grau obrigatório de jurisdição ou reexame necessário. Mas, olha só, primeiro caso, procedência, coisa julgada material. Improcedência, também coisa julgada material. Entretanto, se a improcedência do pedido for em virtude de poucas provas ou insuficiência de provas, ou no caso, extinção sem resolução do mérito, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o autor popular pode vir a entrar novamente com a mesma ação. Ou seja, se no caso não foi uma improcedência que realmente enfrentou o mérito, agora sem procedência porque foram provas insuficientes ou extinção sem julgamento, sem resolução do mérito, nada impede que o autor popular entre com uma nova ação popular ou outra pessoa entre com a mesma ação popular em face daquelas mesmas pessoas. Sempre vão caber embargos de declaração, tá? Os embargos de declaração sempre serão cabíveis em ação popular. Afinal de contas, não só em ação popular, mas nas outras ações constitucionais também, como nos demais remédios, mandado de segurança, habeas data. Motivo, sempre pode haver uma obscuridade, uma contradição, erro material, algo que enseje os eventuais embargos de declaração. Então, eles sempre serão cabíveis. Agora, uma vez ocorrida a procedência do pedido e o autor popular não entrou com a execução, ninguém entrou com a execução, ou seja, passaram 60 dias da confirmação, tá, de que realmente houve uma procedência daqueles pedidos, o que vai acontecer? Aqui nesse caso, o autor ou outra pessoa qualquer deverão entrar com a execução dessa sentença, tá? O autor vai entrar, um outro cidadão qualquer, nenhum deles decidiu entrar com essa execução, o Ministério Público deve entrar com a execução de ação popular, sob pena de falta grave. Essa peça aqui caiu na OAB, olha só, no 25º exame. Era o caso de requerer liminar. Aqui foi narrado, né, uma situação irregular de um outdoor em um dos morros cuja iluminação, segundo uma ONG, causaria danos irreparáveis à biodiversidade. Então, foram mencionados todos os legitimados passivos naquela peça, como o prefeito que determinou a instalação do outdoor, o secretário do meio ambiente que autorizou e o município. Todos eles aqui foram réus nessa ação popular do 25º exame de ordem, na peça de direito constitucional. Ministério Público, como eu falei com vocês, vai participar como custos legis, né? E o Ministério Público também tem um papel importante na ação popular, que é o quê? Ele vai ajudar na produção de prova, ele pode entrar com inquérito
inquérito civil, o Ministério Público vai promover a sanção, o sancionamento, né, dos envolvidos nessa ação popular, ou seja, ele vai produzir provas e cuidar das sanções também. Nesse caso, o Ministério Público vai estar atuando de uma forma mais autônoma, né? Ele vai estar atuando de acordo com as suas funções. Perfeito. Mas tem uma possibilidade que ele pode vir a entrar como legitimado ativo. Ele não é, mas ele pode assumir o papel do autor na ação popular. Quando? Imagine que eu, né, nessa ação popular que vem referente à venda do Palácio do Catete, eu decidi que, quer saber, para que eu fui entrar com essa ação popular, gente? Eu tô tão cheio de coisa para fazer, tô fora. E aí eu desisti da ação popular. Nesse caso, serão publicados editais, tá? Editais, eu trouxe até um edital aqui para você, ó. Aqui eu coloquei o link do edital. Mas serão publicados editais chamando outro cidadão para entrar como autor popular no meu lugar. Olha só, um edital aqui coloca, entraram com uma ação popular, né? Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro. Por que Vara Federal? Porque a União está no meio. Aí, o autor, eu apaguei o nome do autor aqui, entrou com a ação popular, só que ele desistiu. E entraram com um edital, né? Aí fizeram o edital, aqui a terceira, né? Terceira Vara Federal entrou fez um edital, publicou, chamando terceiros interessados para o prosseguimento da ação popular com prazo de 30 dias, né? Então, aqui ele falou a respeito do edital. Fica assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro de 90 dias da última publicação feita do edital, promover o prosseguimento da ação. Ou seja, o que é o edital? O edital é a vara federal ou estadual chamando, cidadão, você tem 90 dias para entrar como autor da ação popular. Você quer entrar como autor popular? Então é esse tipo de edital que vai ser lançado para que o autor popular prossiga, algum outro autor popular prossiga na ação. Se isso não acontecer, o Ministério Público pode, mas não é obrigado a prosseguir com a ação popular. Talvez o Ministério Público realmente acredite que houve uma lesão ao patrimônio histórico, cultural e decida ingressar no feito no caso do abandono, da desistência do autor. Então ele vai prosseguir caso ele queira seguir com a ação popular. Ele não é obrigado. Aqui eu coloquei até essa questão interessante. Não incide aqui o princípio da obrigatoriedade próprio da ação penal pública. Basicamente, os pedidos da ação popular serão esses, né? A citação dos réus por meio da pessoa do seu representante legal, intimação do Ministério Público, procedência do pedido, né, não pode faltar, para declarar nulidade do contrato ou anular determinado ato ou contrato administrativo, condenação dos réus ao ressarcimento ao erário. Aqui no ponto de declarar nulidade do ato ou contrato administrativo, tá? Se for o caso de algo que ainda não aconteceu, ou então que não houve dano, dependendo o ressarcimento ao erário pode não vir a entrar. Mas se você verificar na peça que tem dano, tá? Já coloque a condenação ao ressarcimento ao erário e condenação dos réus em custas e honorários de sucumbência. Nesse caso, por fim, havendo procedência da ação, vai caber a apelação. Nos demais casos, vai fazer meramente coisa julgada formal e o autor pode vir a entrar com a ação. Se a improcedência não for com base, tá? Em ausência de provas, mas sim enfrentando de fato o mérito, aí realmente não haverá a possibilidade de entrar com uma nova ação popular. Aqui, ó. Agora, uma questão do 32º exame de ordem.
A população do estado Beta estava insatisfeita com a elevada circulação de pessoas em uma ilha situada no rio WW, né, que separava o referido estado do país XX e estava na direção do território do estado Beta, sendo que a circulação de pessoas era potencialmente lesiva ao meio ambiente. Olha aí, gente, já está na cara que é uma ação popular. À luz dos fatos, um ativista formulou os questionamentos a seguir ao seu advogado. O Estado pode legislar sobre circulação de pessoas na ilha? Aqui nesse caso, a gente vai verificar o seguinte, que não. Por quê? Aqui no caso é Estado. Outro ponto, antes de chegar na resposta, existe alguma medida judicial cabível pelo cidadão? Ação popular. Ação popular. Então vamos lá. No caso do Estado, não, né? Porque compete ao Congresso Nacional dispor sobre os bens de domínio da União. Quanto à possibilidade de algum remédio constitucional contra isso, é a ação popular. Então, pessoal, se alguém ficou com alguma dúvida, caso você tenha ficado com alguma dúvida e gostaria de escrever algo, não deixe de escrever aqui nessa parte dos comentários ou então enviar uma mensagem por meio do meu Instagram e eu terei o prazer de te responder.